Fala galera, Dizascope, eu sou Jonatas Leone, você está aqui em mais um Divinamente Podcast, porque nós queremos aprender a pensar e a sentir como Cristo Jesus, nós queremos nos parecer com Jesus em tudo, inclusive na nossa mente, na nossa saúde mental. E hoje nós vamos falar sobre autismo e fé cristã. Vamos explorar esse assunto das atipias, das famílias atípicas, e eu tenho certeza que vai ser especial, vai ser um tempo de cura para você e para muita gente que você ama. Então, pega papel, caneta, ou enfim, coloca toda a sua atenção aí no lugar, porque eu tenho certeza que essa conversa vai ser muito edificante. Vem com a gente para o podcast de hoje. Eu tenho um convidado muito especial, Leonardo Veríssimo. Seja muito bem-vindo ao Divinamente, ao Dizascope. É uma honra ter você aqui. Muito prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. É um tema do meu coração, então a gente pode falar sobre isso durante a noite toda sem problema nenhum. Então vamos, então bora. Isso aí. Ó, deixa eu apresentar para vocês, Leonardo Veríssimo, casado há 15 anos com a Raíssa. Juntos tem um casal de filhos, a Laura e o Benício, 10 e 6 anos. Laura 10, Benício 6. Muito legal. É formado em teologia, psicologia, então teólogo e psicólogo, uma combinação muito legal. E tem mestrado em teologia histórica e está finalizando mestrado em ciência do desenvolvimento humano. É pastor presbiteriano? Sim. Também. Sim. Especialista em neuropsicologia, transtornos do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação, que é um dos temas que a gente vai falar aqui, porque você recebeu o diagnóstico já na idade adulta de autismo e superdotação. Exato, né? Exatamente. Então, eu vou deixar essas perguntas mais específicas para daqui a pouco, porque primeiro queria conhecer e queria que o pessoal conhecesse também, toda a galera soubesse como é que foi a sua jornada com Deus, quando o conheceu e como foi esse encontro. Perfeito. Eu venho de uma família que era uma mistura de religiões, então tinha quem batia um tambor, tinha quem gostava de uma mesa branca, essas coisas, e tinha aquela questão do catolicismo e etc, né? Uma série de... Uma religião, na verdade, muito superficial, nunca nada aprofundado. E eu cresci nesse meio, né? Eu vim desse meio. Tinha uma parte da minha família sem religião, pelo menos não tinha nada, não tinha nenhum interesse. E aí, por volta ali dos meus 10, 11 anos, a minha família, que tinha uma família amiga, atendeu o convite dessa senhora. E a vida dela era, eu posso dizer, uma vida muito bagunçada, e ela trazia um testemunho de conversão, ela e a família, muito impactante. Era evidente a mudança de vida. E a minha família resolveu, então, aceitar um convite de ir nessa igreja. Fomos e nunca mais saímos, pela graça de Deus. E na minha vida isso foi muito importante. E você tinha quantos anos? Eu tinha por volta de 11, 10 anos. E isso foi muito importante para mim, porque eu nunca tinha tido amigos. E foi um período exatamente em que eu tinha me envolvido com um pessoal meio barra pesada, gostava de fazer umas bagunças, puxar uns muros e outras coisas. E eu estava empolgadíssimo por ter um grupo, né? Só que isso já estava me prejudicando na escola, me prejudicando em outras coisas, porque eu estava sendo visto como né, sei lá, um perdido, assim, né? Alguém que não ia conseguir sair desse contexto. E a igreja chega nessa época, né, na minha vida, e mesmo sem intenção, as pessoas começaram a fazer um acolhimento, trazer para perto, convidar para ir nas coisas. Eu resisti muito, não queria, mas aí depois de um tempo eu aceitei. E aí dá para dizer, eu gosto de dizer assim, que teve um movimento de Cristo me salvar, mas teve um movimento da igreja socialmente me salvar. Porque aí eu saí daquele grupo que era barra pesada, que me colocou em possibilidade de usar drogas e tudo isso com aquela idade ainda, para um grupo que caminhava para amizade, para seguir a Cristo. É claro, com os desafios da adolescência, mas
um grupo Sim. da igreja. Então, eu gosto de falar isso porque… Como a igreja é poderosa. Exatamente, né? E numa fase crucial. Sim. Né? Eu acho que Ali, talvez 11, ano, 12 2 anos… Aquela fase bem crítica mesmo da adolescência. Exato. Eu acho que eu teria… Se não fosse a graça de Deus, né? Porque teve situações de ter droga na mão. Sim. E eu não usar porque talvez tivesse medo dos meus pais. Ou eu atribuo, é claro, a Deus, né? Não ter permitido. Sim. Mas nesse período tão importante a igreja chega. E aí eu sempre disse isso, que junto com essa conversão veio uma missão. Então eu tinha 12 anos, 13 anos e já sabia que eu ia ser pastor. Na verdade eu sabia que eu queria cuidar das pessoas. Mas não sabia nem conversar com elas. Tinha dificuldade para me comunicar com as pessoas, mas era isso que eu queria fazer. Sim. E eu sempre achei que… Tendo o curso do seminário, que é a nossa estrutura, eu ia desenvolver isso. E aí, assim, né, na época do seminário, eu tive muito problema de relacionamento. Morar junto com as pessoas e tal. E aí casei. Eu falei, agora vai estar resolvido. Puxa, novos problemas. Não, o dia que tiver filho, mais problema, né? Então, uma coisa atrás da outra, e sem entender, sempre buscando ajuda, sempre, na minha concepção, aberto. Mas aí hoje eu percebo que não era tão aberto em algumas coisas. Procurei ajuda médica, procurei ajuda psicológica, procurei aconselhamento bíblico, procurei uma mentoria, procurei várias coisas para tentar me encontrar. E, claro, sempre tentando fazer certinho as coisas da igreja, do ministério e tudo mais, mas sem entender o porquê que era tão difícil determinadas coisas para mim. Então, quando meu filho nasce, aí com 1 ano a médica faz uma sugestão que ele pudesse ser autista. E aí isso começa uma investigação, que eu acho que aí depois você vai fazer outra pergunta sobre isso, mas ali eu começo a entender. Então, dos meus 12 anos eu venho seguindo a Cristo. Com 18 eu já estava no seminário. Eu fui ordenado pastor com 22. E dali eu fui para a obra missionária, trabalho missionário, trabalho na igreja local. Mas sempre vivendo essas duas coisas, né? E hoje, quando eu falo isso, e quem me conheceu na época fala, mas a gente não via isso. Eu falei, claro que não via. Eu não queria que ninguém visse isso. Né? Então, enquanto eu tô aqui fazendo meu papel, eu tô firme. Não um papel no sentido falso, mas enquanto eu tenho que fazer essas coisas, eu vou fazer. Missão dada é missão cumprida. Mas quando chega em casa, quando sai daquele ambiente… Aí muito desgastado, e eu achava que todo mundo era assim. E talvez só com o casamento, com algumas outras coisas que vieram acontecendo, que eu fui percebendo que não. Porque eu cresci na família e todo mundo achava que eu era daquele jeito. É personalidade, é temperamento. Quando você sai dali e vai para um outro ambiente onde as pessoas são absolutamente diferentes, isso explode, né? Então no seminário são 4 anos. Eu morei com 5 pessoas diferentes. Porque… não dava 1 ano para morar com a pessoa, mudava porque já começava a ter problemas de relacionamento, né? Então, às vezes, para não romper, assim, a amizade mesmo, rompia vai morar com fulano. Muda a relação para não quebrar a relação. Exato, né? Então, isso é uma coisa bastante… Lá na frente, olhando em retrospecto, deu para entender o porquê. Mas isso me trouxe muitas questões espirituais, do tipo, mas eu sou crente mesmo? Porque eu devia ser, né? Se eu sou, eu conseguiria fazer isso. Por que todo mundo consegue e eu não consigo? E aí depois, trabalhando como missionário, era um trabalho em comunidades carentes no Nordeste. Então eu sempre voltei doente. Teve viagem de voltar, ficar 15 dias lá e voltar 10 quilos mais magro. Dor de cabeça, enxaqueca, dor no estômago, problema de tudo quanto é tipo. Questões imunológicas envolvidas, porque você não sabe o que é que fez você ficar doente. Gritando. Estresse e tudo. E falar, eu preciso orar mais, eu preciso… Sabe? Não tô espiritualmente preparado pra… alguma coisa tá errada, mas assim, nunca Tem também… algum déficit espiritual aqui em mim. Com certeza. E nunca conseguindo partilhar isso igual a gente tá aqui, porque isso parece fraqueza, né? Hoje eu falo e não tenho problema em falar disso, mas na época era muito difícil falar.
né? Então, não encontrava o porquê. Sim. Mas sempre buscando essa vida espiritual, sempre buscando fazer as coisas convicto, ensinando meus filhos, ensinando, né, minha casa, mas com essas dificuldades. Sim, consciente do chamado, da missão lá desde os 11, 12 anos, mas lidando com essas limitações sociais Muito, e emocionais É. significativamente. Até 1 ano do filho. Isso. Quando ele tinha a médica, na verdade, acompanhava a minha família por causa da menina. Então ela já nos conhecia. E ele tinha por volta de 1 ano e ela começou a sinalizar: olha, tem marcos do desenvolvimento. Então isso foi há 5 anos atrás. Quase 6, porque agora ele vai fazer 7 já, né? Então, assim, olha, esses marcos não estão. Ainda tem um prazo, né? Porque marco do desenvolvimento não é assim, ó, fez 6 meses, né? Então, tem uma possibilidade aqui, mas a gente tá chegando no limite e ele não tá adquirindo. E tal. E nessa época, eu fiz a faculdade de psicologia depois, né? Eu já era pastor e fui fazer a faculdade de psicologia. Então, eu tinha algum conhecimento disso, né? E morei numa cidade onde tem 2 instituições muito fortes em transtornos do neurodesenvolvimento. Então, participei de muitos simpósios, congresso e tudo mais. E conhecendo pessoas, sempre lidando com pessoas assim. Na verdade, hoje eu olho e vejo que a minha família, minha tia, todos eles eram, são. Ela o meu outro tio já não é mais porque faleceu, mas isso estava presente ali. Sim. Só que nunca foi visto como, nunca foi entendido. O autismo é muito novo, né? Tem 80 anos, se a gente for com esse nome. Com esse nome e a configuração de 10 anos para cá. Mas se a gente for olhar toda a história, né? A gente tem pouco tempo ainda de registro, de estudo. Então, poxa, uma mulher que hoje está com 70 e poucos anos, é impossível jamais ser diagnosticada pensaria com isso, né? Todo mundo sabe. Aí usava os termos da época, retardo, coisas dessa natureza, mas naquele momento, dá para entender que era do momento. Mas mal diagnosticado. E por isso, muitos prejuízos na vida. Então, a gente acompanhava isso, mas falava, bom, eu não sou igual ela, então tudo bem, deixa pra lá. E aí, com 1 ano, mais ou menos, a médica falou, olha, vocês têm que fazer uma avaliação nele, porque a gente precisa intervir o quanto antes. O padrão ouro de atendimento é a intervenção precoce, vamos tirar a dúvida. E era interessante porque ela falava, olha lá o que ele tá fazendo, assim, ele no chão, no consultório, né, brincando com as coisas. E ele separando, assim, pequenininho, separando as cores do Lego, assim, os vermelhos, os amarelos, assim. E eu virava, e ela falava, olha lá, ele tá separando as coisas. E eu falava, mas como que você brinca com Lego se você não separar antes as cores? E ela olhava pra mim com uma cara do tipo... é mais difícil do que parece. Aí... ele ordenando os brinquedinhos assim, não enfileirando, mas organizando as coisas assim. E ela falava, olha lá. E eu falava, mas não tem outro jeito de brincar se não for fazendo isso. E ela olhava de novo com a cara do tipo, não vai dar, isso aqui não vai sair, né? E aí, eu fui vencido pelo cansaço, falei, vamos fazer a avaliação. Aí a gente começou a fazer a avaliação e numa dessas, eu pedi para um professor meu, e até então, uma avaliação centrada nele mesmo, né? Nele, tudo. Um processo para o bem do filho. Eu tô 100%, não tenho nada. E eu vou mostrar pra ela que ela tá errada. Sim, que isso é o natural, É assim que faz. É como, assim que se brinca de Lego. Como que você tem livros e os livros estão assim, ó, desordenados por cor ou tamanho? Impossível que isso tá certo. Alguém bagunçou por querer. A gente organiza por cor, não é assim? Então, não é, né? Pode até ser, mas causar sofrimento por conta disso aí é outra história, né? E nessa entrevista em específico com esse professor, que ele foi professor vários anos, então ele me conhecia e a gente criou uma amizade. E numa dessas entrevistas, a minha esposa fala assim, olha, tem que fazer isso com ele, porque é ele que é assim, apontando pra mim. Eu fiquei bravo com ela, naturalmente. Claro. Falei, não, que Como isso? que minha esposa, velho? Me expor, assim. Quando acaba ali, ela saiu da sala, ele falou, eu acho que é bom você esperar. Eu falei, mas o quê? Ele falou, olha, eu acho que você devia fazer, sim, uma avaliação. Eu falei, cara, mas como assim? Você tá louco? Ele falou, não, eu acho que você deveria mesmo fazer.
Eu não te conheço de uma entrevista, eu te conheço de 4 anos de convivência. Mais de 4 anos, porque foi um pouco mais, 5 anos, sei lá. Aí, bom, então vamos fazer. E aí fez uma avaliação neuropsicológica. E ele falou para mim assim, no dia, né, da devolutiva, ele falou: olha, eu não tenho dúvidas do que tá aqui, né? E aí vou ler a conclusão, eu entendendo tudo o que estava ali, vou ler a conclusão. Falei, cara, mas não é possível. E aí falei alto assim, né? Pensando, mas falei alto. E o que eu faço com isso? E aí ele achou que era com ele. E ele falou assim, olha, tem um cesto de lixo ali. Só eu e você sabemos. Se você quiser, você rasga e joga. Eu não vou poder falar. Tem um código de ética a seguir. E você vai embora e faz o que você quiser com isso. Eu não rasguei, pus na mochila, saí dali e fui tomar um café, porque eu falei, e agora? E o primeiro pensamento que me veio foi, como que eu vou ser um pastor se as pessoas pensam que um autista não pode ter empatia? Que tipo de igreja vai querer um pastor autista? Essa foi a primeira coisa. A segunda dúvida veio na minha cabeça assim, poxa, mas eu sou psicólogo, né? Então, se eu não conseguir ser pastor, eu posso ser psicólogo. Eu pensei, e quem vai querer um psicólogo autista? Ou seja, acabou. O que eu faço com isso? Tudo que eu faço, tudo que eu me propus a fazer na vida tem a ver com uma coisa que eu sou incapaz de fazer. Que é cuidar das pessoas. E aí? E aí eu fiquei ali e pensei realmente, falei assim, cara, é só eu jogar isso fora. Né? E quando alguém me perguntar, eu falo, não, deu nada. Né? Como eu vejo muita gente fazer hoje. Muita gente hoje faz isso. Só que o que me fez mudar de ideia foi pensar, e se o Benício for? Quando ele crescer, ele vai falar, eu não quero aceitar, porque se o meu pai... E aí eu tenho que lembrar aqui que eu venho de uma família que não aceitou diagnósticos. Meu avô não aceitou que a minha tia precisava de ajuda, não aceitou que o meu tio precisava de ajuda. Meu pai teve muita dificuldade com isso, porque a gente veio sofrer um acidente, teve uma questão na perna, então ele tinha muita dificuldade em mostrar que ele tinha uma deficiência. Não nasceu com, mas foi por causa de um acidente. E ele tinha muita dificuldade com isso. Então eu venho de uma família das pessoas não aceitarem diagnóstico. E aí eu falei... E foi exatamente esse o pensamento que fez a minha cabeça mudar. Eu falei, se eu agir dessa forma, o meu filho... E na época ele não falava. Já era para ele ter começado a falar, ele não falava. Ele vai entender que isso é uma coisa ruim e ele vai ter muita dificuldade. Então eu não posso fazer isso por causa dele. E aí a gente continuou com a avaliação dele e a avaliação com 1 ano e pouco, né, quase 2 anos, foi ele é. Ainda que a gente entenda que é preliminar, que você trata como, depois você avalia de novo e vê se isso se confirma, né? Mas a princípio ele vai precisar de cuidados. E aí nesse período foi que eu falei, cara, eu vou então assumir isso, né? Depois, com mais calma, eu revisei a minha própria vida com isso e falei, cara, faz todo sentido, né? Então, não é arrumar uma desculpa, mas é entender. E se eu sofri sem entender, e agora eu tô numa posição em que eu sou pastor e sou psicólogo, então eu tenho um pé em cada lugar, e eu posso ter alguma influência em algum lugar, então eu vou fazer isso. E aí eu criei lá uma página, chama Cristão Autista, para falar sobre isso. E através disso... Assim que... Assim, demorou um tempinho, ali, né? Não, teve um processo. Foi um Quando pouquinho... que começou o Cristão Autista? Tem ideia? Rapaz, eu não lembro, pra falar a verdade, assim, a data, cronologia, não lembro. né? Mas eu falei, eu vou então fazer isso, né? Vou começar a falar sobre isso, vou tentar trazer uma perspectiva diferente sobre o assunto. E graças a Deus, assim, as coisas que acontecem naquelas mensagens que são enviadas no Instagram, por exemplo, são de famílias ou de pessoas que estão assim na mesma dúvida que eu estive. Né? Algumas pessoas bem mais novas, então quando eu vejo isso eu falo, cara, ainda dá tempo de
se livrar de algumas consequências, de algumas sequelas, porque infelizmente algumas já se instalaram em mim e hoje eu tenho que tratar. Mas ainda dá tempo de fugir disso, né? Então, é mais ou menos essa foi a trajetória. Hoje o Benício está fazendo, inclusive nesse período aqui ele está fazendo uma reavaliação. Hoje, graças a Deus, ele fala, né? A gente conseguiu uma profissional que entendeu o que estava acontecendo com ele. Ele teve também uma pequena perda auditiva, isso também acabou sendo um fator para dificultar, mas não na época da avaliação, isso aconteceu depois por uma infecção. Nada assim de, nossa, é tão grande, mas ele teve né? E aí é claro que assim, se você tem uma coisa que associa com outra, dificulta mais. Mas hoje ele está sendo reavaliado e a gente até brinca que hoje a gente precisa falar para ele, calma, agora não precisa falar mais. A vontade era tão grande que ele falasse, agora a gente tem que pedir para ele não falar tanto. É claro que é brincadeira, mas foi uma bênção mesmo, assim, uma mudança, né, que aconteceu. Sim, sim. E você até mencionou aí algumas sequelas que ficam pelo processo e quais os principais desafios para uma família que lida com tanto esses mais da infância, como os familiares, como essas sequelas mais da idade adulta, do não entender o que estava acontecendo, as implicações? Olha, se a gente olhar para minha família, minha mãe sempre… Eu nasci e ela achou que eu tinha alguma coisa. Ela me levou nos médicos, e mais de um, porque ela nunca acreditou no que o médico tinha falado. Porque assim, eu era uma criança que minha mãe chegava no berço, eu estava acordado sem chorar. Ela não sabia quanto tempo eu estava acordado. Outra hora ela tinha que me acordar para comer, para mamar, porque eu não mamava. Ou se ela me colocasse no peito para mamar, eu dormia e não mamava. E ela achava que aquele comportamento não estava adequado. Não chorava, tinha uma série de dificuldades. Aí ela me levou nos médicos e eles falaram que o meu diagnóstico era preguiça. Que eu era uma criança preguiçosa. Que um dia isso ia mudar. Não tô brincando, foi isso mesmo que eles falaram. Ele é preguiçoso, uma hora ele muda. Fui crescendo, eu sabia falar, mas eu não conversava com ninguém. Na verdade, eu comecei a conversar quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos, que a minha família sofreu um acidente de trânsito muito grave. E eu, de uma hora para outra, não tenho mais meus pais, tenho que morar na casa de parente. Porque meus pais ficaram muito feridos e ficaram meses a fio no hospital. Minha irmã também. Na época, só a minha irmã. Depois disso, veio o meu irmão, que foi para dizer assim, Deus falar assim, ó, ainda tenho coisas para vocês, né? Mas de uma hora para outra, minha mãe, que sabia o que eu comia, não estava à disposição, que sabia como eu dormia, não estava à disposição. E aí eu tô numa casa que não era estranha em absoluto, mas de pessoas que não entendiam como eu funcionava. E aí é lógico que mau comportamento começou a aparecer. E que foi até nessa época da adolescência. E aí tudo isso era culpa do trauma do acidente. Então, uma dificuldade de entender o que estava acontecendo. E com uma explicação razoável. Aconteceu um acidente, está longe da mãe e do pai, é por causa disso. E eu diria que, para as famílias, de modo geral, a maior dificuldade é o diagnóstico. É conseguir um diagnóstico preciso, né? Hoje é claro que a gente tem uma quantidade de clínicas e profissionais, especialmente quanto ao autismo, muito maior do que havia 5 anos atrás, 2 anos atrás. Dúvida. Eu acho que depois da pandemia isso, boom, né? Explodiu e agora a gente tem muito mais gente. Mas isso não significa que a gente consegue fazer um diagnóstico preciso, tá? Então, hoje, como psicólogo, por exemplo, eu faço avaliação, eu trabalho fazendo avaliação. Muita gente chega na clínica achando que é autismo. E sai com altas habilidades, por exemplo. Ou sai com a depressão. Ou sai com a ansiedade. Por quê? Porque os sintomas, eles não são totalmente independentes. E aí, é mais fácil, se eu tenho um único olhar para o autismo, dizer que tudo é autismo. Mas não é. E se eu trato alguém que tem altas habilidades como eu faria com alguém que tem autismo, eu estou dificultando a vida dessa pessoa demais, né? Então, primeira coisa é o diagnóstico, que é difícil. Então, é difícil porque não custa barato. Se vai para um sistema público, demora.
Ainda que a gente tenha instituições que procuram facilitar, mas mesmo assim a gente tem uma esperas enormes e a angústia vai crescendo, porque todo mundo diz, olha, comece a intervir o quanto antes. Mas eu não posso intervir se eu não tenho diagnóstico, né? Plano de saúde também não significa que é mais fácil, às vezes é difícil também. E nem todo mundo vai ter recurso suficiente para falar, deixa aqui, eu pago e vejo depois o que eu faço. Então, isso é muito difícil. Depois disso, é lidar com, ainda que as pessoas não gostem que a gente use esse termo, mas é lidar com o luto do diagnóstico. Sim. Então, meu filho não vai ser o que eu espero. E aí, isso é muito relativo, porque não significa que a pessoa não vai ser. A gente tem que olhar as potencialidades, não necessariamente só as fraquezas, né? Mas é claro que talvez não vai ser o líder de torcida, né? Não vai ser determinadas coisas. E aí é gerenciar expectativas, é passar por esse processo, não colocar isso necessariamente sobre a criança e tudo mais. Outra coisa que vai ser um desafio é entender que as fases do desenvolvimento que seriam normais, um adolescente ele é mais reativo, um adolescente típico é mais reativo. E esse adolescente autista, ele também vai ser. E aí o que eu vejo acontecer muito é que coisas que são do desenvolvimento passam a ser como se fossem defeitos, porque ele é autista. Não. Ele é ríspido porque ele é adolescente. Ele está mais nervoso, mais tenso, mais ansioso, mais respondão. É porque ele é adolescente, não é porque ele é autista. Então, às vezes a gente tem um trabalho muito grande com as crianças, e terapias que funcionam muito bem com crianças, mas que não vão funcionar com adolescentes. E aí fazer esse entendimento de, olha, você profissional foi muito bom para mim até aqui, mas aqui eu preciso procurar alguma coisa diferente, também precisa acontecer. Porque aí a gente infantiliza o adolescente. E aí o menino tem 14 anos e a gente está tratando ele ainda como um menino de 8 anos. Qualquer um vai ficar bravo. Né? E aí tem isso, tem que entender essas fases, né? Como que vai lidar com a sexualidade, como que vai lidar com as mudanças do corpo, como que você lida com expectativas profissionais. Aí a gente tem um mundo de muita proteção que não prepara essa pessoa para ir para a vida, e aí quando ela chega na vida dá muito errado, né? Mas deu errado porque ele é autista. Não. Deu errado porque ele não foi preparado para isso, né? E aí a gente ainda tem a gente pisa em ovos, né? Com essas coisas, não pergunta, não se aprofunda. Mas eu gosto de falar assim que eu sou especialista numa coisa que não existe. Porque tá lá uma plaquinha dizendo que eu sou especialista em autismo, mas eu nunca vi um autismo andando na rua. Eu vejo pessoas com autismo. E aquela pessoa A pode ser absolutamente diferente da pessoa B. Por isso que é espectro. Exato. Né? Inclusive, se fosse para ser mais preciso, eu não caberia no autismo. Eu ficaria no que era o Asperger. Mas hoje a gente tem que entender a nomenclatura e como as coisas funcionam. Então é muito difícil olhar para mim falando aqui e a mãe que está assistindo falar, poxa, mas meu filho tem um grau de suporte elevado e ele é não verbal. Como que você pode ter a mesma coisa que o meu filho? Né? E aí é o que a gente ouve, mas você não tem cara de autista. Eu falei, mas eu não sabia que tinha cara. Né? Eu não sabia que tinha. É novidade para mim essa questão. Mas por quê? Estereótipos, né? Sim. Então o autista necessariamente tem que ser o cara que vai ficar se balançando, que vai ficar fazendo determinadas coisas, mexendo a mão e tudo mais. E aí a gente não entende que muitas dessas situações são internalizadas na hora que você vai passando a vida. E eu vivi uma época, a minha adolescência, a minha infância ali foi na década de 90. Então assim, se eu fizesse isso aqui, meu pai me dava um tapa na mão. Se eu fizesse um barulho com a boca, como eu fazia vários, ele ficava muito bravo. E não é porque ele era um pai ruim, é porque era uma coisa que não cabe você ficar fazendo esse tipo de coisa aqui. Então, eu falava de dificuldades que eu tinha e eu não conseguia descrever, porque nem eu entendia direito. Então, às vezes eu tentava descrever, eu falava assim, como se tivesse agora, eu falo assim pra você, parece que pra você tá tudo rápido e a gente tá devagar? E olhavam pra mim e falavam assim, cara, você
tá louco. Tá tudo normal, tá tudo igual. Mas era o único jeito que eu conseguia descrever que, assim, eu tava tendo uma sobrecarga sensorial, por exemplo. E aí tinha hora que eu parecia estar rápido e todo devagar. Mas assim, até essa tentativa de explicar aqui não é precisa. Sim. Mas eu passei a vida tendo isso. E sem conseguir definir para as pessoas como é que eu estava me sentindo. E aí alguém falava, você tá bem? E a questão não é que eu não tô bem, eu até que tô bem. Mas eu, ao mesmo tempo, não estou. Fisicamente eu tô bem. Mas a minha cabeça não tá legal, né? Então entender tudo isso, né? E aí o desafio hoje, ele por um lado amenizou porque a gente tem mais gente falando sobre isso. Infelizmente a gente tem informações ainda falsas. E quando eu falo de mim, eu não tô falando dos autistas. Eu não tô assumindo esse papel, eu tô falando de mim e sei que tem pessoas que tiveram uma relação parecida com a minha. Mas não é unanimidade, não é uma única situação. Então, essas informações, elas também faltam e precisam chegar nas famílias com mais precisão, né? Então, eu diria que o maior desafio é o diagnóstico, depois a fase de luto, depois entender esses ciclos da vida. Em ciclos da vida a gente poderia passar aqui discutindo o que é casamento para uma pessoa atípica, né? Porque aí envolve uma série de dificuldades e que normalmente a gente só se culpa, falar, então eu não sirvo para isso, e aí a gente já tenta, e né? Quantos casamentos que não... Eu tenho certeza que tem muitos casamentos que não se prolongaram exatamente por causa disso, né? E não só do autismo, mas o TDAH, por exemplo, e outras coisas, né? Outras condições. Ainda que as pessoas tenham boa vontade e queiram fazer a coisa dar certo, mas isso é difícil, né? Então a gente continua com essas dificuldades. E direitos, no geral, continua sendo uma grande dificuldade, né? Sim. Mas a escola tem que oferecer a matrícula. No papel tá isso. Forçar isso a acontecer, e até quanto você quer forçar para que isso aconteça e o seu filho vai estar num lugar onde ele não é bem-vindo. Sim. Né? Manter profissionais, manter as terapias, tudo isso é um desafio, né? Por outro lado, sem sombra de dúvida, a gente tem muitas alegrias, porque é um olhar diferente para o mundo, né? Então, agora meu filho, não sei o que deu nele, ele tá numa fase que ele quer fazer piada. E assim, sinceramente, as piadas dele não são boas, né? Eu acho que é da característica mesmo, a gente não é bom piadista. Mas ele faz umas relações de coisas e que ele acha que isso é uma piada, que você fala, peraí, deixa eu olhar. É genial. Sim. Mas não é comum. Então, se você tiver a possibilidade de olhar para isso como um olhar diferente, você vai falar, cara, que incrível. Mas se você olhar grosso modo, você vai falar, nossa, inadequado. Sim. Tem uma situação que eu fui numa igreja falar sobre essa questão da inclusão, e aí, sempre que eu tô falando no geral, tem alguém pensando numa pessoa em específico que isso aconteceu. E aí estão perguntando para mim como lidar com uma criança que não quer ficar na sala de aula. E aí eu falei, mas por que é? A gente estava ensinando sobre a criação e ela não queria ficar na sala de aula. Eu falei, onde que ela queria ficar? Ela estava querendo ficar no jardim. Eu falei, mas o que tinha no jardim? Aí a professora que estava acompanhando falou assim, ela viu lá numa planta uma joaninha. E ela ficou lá com a joaninha e não queria voltar para a sala de jeito nenhum. Como que a gente faz? A gente força a criança a voltar para a sala? E a questão era essa, eles queriam 3 passos para o sucesso. E eu falei, e a aula era sobre a criação? É. E ela estava lá na joaninha? É. Então ela foi a única que entendeu a aula. Porque ela estava lá contemplando a criação. Então os outros é que estavam errados. Mas a pergunta é, como que eu faço para enquadrá-la? Sim. E aí, eu falei das dificuldades. Mas se a gente tiver, de repente, um pouco de sensibilidade, a gente vai ver uma riqueza que não é, né? Exato. E aí eu gosto de falar assim nas igrejas, né? Ou a gente vai ter que assumir que Deus não distribuiu dons para os autistas e atípicos. Ou a gente vai ter que assumir que, como igreja, a gente está bloqueando o exercício de dons no nosso meio. O que é melhor a gente pensar? Inutilizando, escondendo debaixo da terra. Pois é. Aí a gente fala que, mas os trabalhadores são poucos. São mesmo. E aqueles que Deus manda, a gente ainda ignora. Então, entende? Ou a gente vai ter que assumir assim, Deus não deu dons para pessoas deficientes.
ou a gente está simplesmente deixando. Sim, a gente pode estar pouco limitando espaço. Deus e de alguma forma minimizando a multiforme graça dele, Pois é, que pode vir. porque com certeza ele vai ter dificuldade com o som mais alto. Sim, Mas isso não significa que ele não possa ser, né, ele ou ela, sim. muito incrível em uma outra percepção. Exato. E aí, aproveito para entrar num tema que é talvez um dos temas mais urgentes para igreja refletir e pensar acerca disso e agir acerca disso, que é a inclusão. Exato. Como é que nós hoje, enquanto igreja, entendendo o que entendemos e com a luz que o Senhor tem dado a nós, talvez nós sejamos a única igreja, ou em termos geracionais, né? A única geração da igreja de Cristo que tem esse tipo de conhecimento. E se temos essa luz, se temos esse conhecimento, temos uma responsabilidade também. Sem dúvida. A partir disso, quais são os principais desafios que você enxerga para a inclusão na igreja? Assim, eu vou dizer, vou fazer uma afirmação anterior. A igreja cristã sempre foi protagonista no cuidado de pessoas com deficiência. Sim. Existem livros históricos descrevendo o impacto que isso causava socialmente. Porque as igrejas tinham escolas para cegos, escolas para surdos, cuidavam das pessoas que eram… Historicamente, a igreja sempre foi protagonista, exatamente. Pioneira no cuidado. Inclusive, tendo falas de pessoas importantes da época dizendo assim, olha, eles não cuidam só dos deles, eles cuidam dos nossos, inclusive. Então, é da natureza da igreja, tá no DNA da igreja cuidar das pessoas. Alguma coisa aconteceu que a gente parou de fazer isso, né? Por outro lado, você vê um movimento social acontecendo, né? Esses dias mesmo comprei um Uno, sabe o jogo? E olhei e falei, mas essas cartas estão diferentes. Não sei se você já viu, mas hoje o Uno vem com a descrição, né, para a pessoa que é daltônica. E aí você fala, o que essa empresa tem a ver com isso? Tudo a ver, porque eles falam, a gente quer que inclusive pessoas daltônicas ou com… Brinquem também. O estádio de futebol tem lá a sala sensorial. Por quê? Porque eles falam, a gente quer essas pessoas. Porque eles entenderam o quê? Não é só o filho. Se esse filho não vem o pai, não vem o tio, não vem o avô, não vem a mãe. E aí, eu acho que hoje a gente começa o trabalho de inclusão muito pelas crianças. E não tem problema nenhum nisso. Talvez, de fato, a gente tem muito mais condição na pedagogia, na psicologia e todas as estratégias para crianças. Se você fizer uma pesquisa de artigos, você vai ver que a quantidade de estudos para crianças comparado com idosos quase você não acha. Crianças, você tem muito mais, né? Então você sabe como é montar uma sala sensorial. Não tenho como ter uma sala sensorial. Então eu tenho uma sala comum com uma caixa sensorial. O que é uma caixa sensorial? Alguns objetos que ajudam essa criança na regulação. Então, pode ser várias coisas, né? Pode ser desde aquele pop-it, de várias estratégias sensoriais que a criança pode passar na pele, ou que ela vai fazer um barulho, ou que ela vai ficar fazendo um movimento repetitivo, mas que vai ajudar ela a se centrar. Então a gente começa muitas vezes pelas crianças, treinando professores, tendo auxiliares. Toda criança autista vai precisar de um auxiliar? Não. A gente pode fazer essa leitura. Então, olha, aquele precisa de um auxiliar, esse não. Porque o objetivo é que essa criança esteja inserida ali, não é dar uma atividade à parte para ela. É que ela faça parte do que está acontecendo, né? E se a gente falar de autistas, a gente vai trabalhar de um jeito. TDAH, a gente vai trabalhar de outro. Altas habilidades, a gente vai tratar de outro. Dislexia e etc., a gente vai lidar de outro jeito. Mas o entendimento é esse. A inclusão não é só para o autista, é para pessoas. Inclusive para o autista. E nesse caso, é uma criança que tem se desregula muito fácil. Sim. Bom, então eu vou cuidar da iluminação, eu vou cuidar do som, eu vou procurar fazer uma questão… Não vou ter muitos móveis, porque ela pode se bater no móvel, então talvez seja melhor tirar os móveis. Põe um tatame ali, né? Isso tudo pensando numa adaptação física. Por outro lado, eu quero ensinar essa criança.
Eu quero que ela Como é que eu creia em Cristo, discipulo né? essa família? E aí eu preciso entender que uma grande parte dos autistas, eles vão ter uma aprendizagem de figuras. Então, isso é exame de imagem, mostra que um cérebro típico vai ter, diante de uma instrução, uma série de áreas acesas, né, na imagem, relacionadas à linguagem. Essa mesma informação para um cérebro autista estimula áreas visuais. Aí você fala, mas, ué, então tem algo. Exatamente, é por isso que é autismo, né? Senão não é autismo. Ou seja, se eu uso linguagem mais figuras, eu tenho mais chance de comunicar com essa criança. Por outro lado, deu para entender que também tem um desafio, porque ela vai criar uma imagem na cabeça dela. E eu preciso ajustar essa imagem. Então, eu preciso ser conciso, mas claro. Então, eu estou ensinando alguma coisa, eu posso fazer essa criança ter a experiência daquilo. Porque aí eu associo sensores, mais linguagem, mais figuras. E aí, não sei se vocês são dessa época, mas a gente usava flanelógrafo, né? Sim. Aquilo é extraordinário. Sim. Porque, assim, é figura. E aí você vai acrescentando imagens à história. E isso fica muito fácil de delimitar na cabeça, né? Eu sempre falo na igreja assim, vocês sabem que eu preciso criar uma imagem na cabeça até que eu entendi que isso era um sintoma, né? E na minha cabeça eu tenho um monte de filminho. Todo sermão que eu já preguei, eu tenho um filminho na cabeça do que aconteceu lá. Pode ser que tá bem diferente. O The Chosen atrapalha isso, porque tem hora que não é igual. Tô brincando, mas tem hora que eu criei uma imagem diferente. Eu falo, eu fico com a minha, eu não vou ficar com a do... Muito bom. Mas eu posso ajudar essa pessoa a fazer isso. Sim. Mas aí a gente tá falando de uma criança, vamos pensar, ou de um adolescente, numa dificuldade muito severa de abstração. É verdade, no autismo a gente pode ter essa pessoa. E como que a gente ensina Bíblia, Deus, sentimento para uma criança que não tem abstração? Eu não vou simplificar uma coisa complexa, mas na clínica a gente não está ensinando ela a identificar sentimentos? Sim. Então eu estou ensinando ela a abstrair. Como que eu faço isso muitas vezes na clínica? Usando criatividade, arte, música, sensações, né? Ouve esse som aqui, o que que você... Acontece alguma coisa dentro de você com isso? Me dá um negócio aqui, às vezes é a resposta. Tá, então aconteceu alguma coisa. E se eu fizer assim e assim? E aí a gente vai criando isso. Agora, sem sombra de dúvida, se a nossa ideia de discipulado é usar 10 lições e terminar isso e falar assim, pronto, você pode ser batizado, a gente não vai chegar nisso nunca. Talvez a gente vai passar um ano em uma lição. E aí a gente precisa romper com determinadas estruturas que a gente tem. Porque pode ser também, e aí, né, só colocando isso, que talvez você vai ter uma pessoa com altas habilidades e que ela não quer ir mais na igreja porque ela já sabe tudo que tá ali. Sim. E é evidente. Ela sabe mesmo, não é que é arrogante. E aí a gente tem que lidar também com a nossa pretensão de falar assim, mas é uma criança arrogante, petulante. Não, ela só entende mesmo. O que a gente faz com essa? A gente aprofunda o tema, né? Eu não vou tirar uma criança da aula de matemática porque ela já sabe o que tem na matemática. Na escola regular eu vou lá e enriqueço o material. Eu dou atividades diferentes. Não é que eu vou dar uma lista de exercício maior para ela. Isso deixa qualquer um com raiva. Mas eu vou enriquecer o currículo. Eu vou enriquecer aquele currículo. Então assim, você entendeu que a fórmula matemática é essa, agora a gente vai fazer um projeto com isso. A gente vai transformar uma caneca naquilo que você viu lá. Pronto, você ganhou a criança, ela vai estar dedicada 100% naquilo. Por que a gente não pode fazer isso, por exemplo, no ensino da Bíblia? Então, mas eu já sei qual que é a história de Noé. Eu dou o exemplo da história de Noé porque sempre aconteceu uma coisa com a história de Noé, que foi a menina falar pra mim assim, eu já tô cansado de ir na igreja, toda vez é a história do Noé. E aí eu parei pra ver as nossas lições, revistas, essas coisas, acaba sendo mesmo, né? Então assim, por que a gente não constrói o barco? Por que a gente não veste as crianças de animais? Mas a história, o objetivo não é esse.
Eu sei que não é, mas eu preciso criar o ambiente propício, a imagem, para que ela possa fechar as coisas. Então, eu tenho que usar da criatividade, da arte, das coisas, para que isso funcione. Isso vai ser uma coisa só para o autista? De jeito nenhum. Né? Um autor chamado Joseph Renzulli, ele fala, quando a maré sobe, todos os barcos se beneficiam, grandes, pequenos. Então, eu estou fazendo isso para uma criança que é autista, mas alguém que tem TDAH vai se beneficiar. Sim. Uma criança que não tem nada também vai se beneficiar, porque ela vai falar, cara, como que isso aqui é incrível. Sim. Né? Só que custa dinheiro. Não, material reciclável. É uma questão da gente entender que Deus pode capacitar a gente com criatividade. Sim. E talvez também um pouco de esforço, né? Entra no YouTube para procurar lá como fazer um barco. E, sei lá, tem um monte de aplicativo hoje que pode te dar ideia. Usa disso para fazer aquela experiência ser não apenas uma informação. Porque essa informação provavelmente ela vai passar. Mas se você cria informação mais experiência, cara, não tem como a coisa não acontecer, né? Eu dou um exemplo que é assim, eu falo que o melhor café que eu já tomei na minha vida foi o da minha avó. E provavelmente essa informação tá errada. Aí a pessoa fala, por quê? Porque assim, para mim o café era o quê? Era na roça, tinha que torrava o café, aí ela chamava um de 20 netos para falar, hoje é o dia que você vai moer o café. Enquanto isso, está lá o fogão a lenha instalando, a água fervendo, você vai lá e moe o café, sente o cheiro do café, põe a mão naquilo, tem uma afetividade, porque aí ela te chamou para fazer parte daquilo, você vai lá, leva, ela coa, tem o cheiro, tem a experiência, ela te dá o café, você fala, cara, isso aqui é o melhor do mundo. Provavelmente está errado, não deve ser. Entende? Tá tão encharcado de significado. Mim foi, porque tem tudo a ver. Agora, se eu pego a história de Jesus e faço isso... Tem imagem, tem sensação. Tem imagem, tem sensação, tem experiência, tem palavra, tem reforço. Sim. Pega o versículo-chave e reforça 10 vezes. Aí você faz aquilo... Até para alguém que tem dificuldade de abstração, isso vai funcionar. Para mim, e aí é só para mim... O evangelho fez sentido para mim de trás para frente. Explica isso. O Antigo Testamento fez muito mais sentido para mim do que o Novo. Porque é objetivo. Faça. Mas não é assim. Você faz. E se você fez, tá certo. Você fez, não fez, tá errado. Não é o coração, é a ação propriamente dita, né? Aí disso eu fui lá para Paulo. É assim, mais ou menos assim também. Organizado. Sim. Estruturado. Até que fechou, né, com a graça. Sim. Né? Mas talvez não é um que movimento esse aspecto típico. Mais interior do coração, de fato, que é talvez o mais abstrato da coisa. Eu vou falar um negócio que vai parecer muito estranho, né? Mas já falei um monte de coisa aqui que é estranha, então... um dos livros que eu achava mais interessante era Levítico. Uau! Porque é a primeira pessoa que eu conheço na vida que ele fala é muito isso. Objetivo, não é? Sim. É assim que faz e é assim que Deus aceita. Se você não fizer assim, não vai aceitar. É verdade. Eu falei, cara, é isso aí. Aí ficou difícil porque eu falei, mas e agora? Eu faço isso como, né? Eu não vou ter um animal. Eu não sou sacerdote, estava claro isso pra mim. E aí eu vou fazer como? Paulo. Hebreus. Tá. E aí eu fiz uma volta, de trás né? pra frente. Mas cheguei lá. E aí quando chega... Ou não, ou de frente pra trás, porque foi o jeito que Deus escolheu contar, né? Talvez a gente que tá... Sei lá. Não sei. Talvez o seu de trás pra frente seja o de frente pra trás de Deus, porque ele escolheu contar assim, né? Mas, assim, Levítico, Deuteronômio, livros pra mim, que eu li nem sei quantas vezes eu já li, porque pra mim faz muito sentido aquilo. E aí, quando chega Jesus, o Cordeiro e tal, aí um outro texto que para mim é apaixonante é Apocalipse 5. Que Jesus se apresenta, né, tá esperando o leão e ele aparece como o Cordeiro. Aí para mim fechou, porque tá lá Levítico, tá lá Apocalipse. E você vê como a Bíblia é assim, né? Ela tem essa ênfase na imagem, na figura. Ela é extremamente sensorial. Sem sombra de dúvida. Falando
inclusive de Êxodo, Levítico, Tabernáculo e todos os rituais, os cerimoniais, as liturgias, são extremamente ricas. Sem dúvida. Nesse aspecto do que você tá ensinando. Exato. A Bíblia é assim. Exato. Talvez a gente tenha sido reducionista ao longo desse tempo, de pregar de um jeito só, achando que é isso, né? Não vou saber te dar essa resposta, mas para mim funcionou assim. E é claro que teve muita gente nesse caminho que me ensinou, né? Sim. Pessoas mais idosas na igreja que eu falava, olha, como que isso aqui funciona? E às vezes eu tinha, né, talvez uma pretensão de achar um erro, assim. Eu falava, mas isso aqui é assim, isso aqui é assado. Aí a pessoa com paciência ia lá e me mostrava, falava, não, é assim, assim e tal. E é claro que, porque eu perguntava, as pessoas eram intencionais em me responder. Uhum. Mas a minha pergunta e a minha questão sempre foi: se sem intenção isso já acontece, imagina se a gente for intencional em falar assim, ó, vamos criar um jeito Sim. de fazer isso aqui funcionar. Muito bom. E aí, não é assim, eu vou criar um livro que você vai ter e você vai usar com todos os autistas. É diferente disso. É falar assim, você é autista? Então, minha missão de vida vai ser caminhar com você para que a gente consiga te discipular. Sim. Porque o discipulado já essa ideia de que a gente faz todo mundo igual não funciona, Sim. né? Mas especialmente nessa condição atípica, isso vai ser mais evidente ainda. Sim. Né? E aí, você até estava mencionando que tudo é mais enfático para a criança, né? Mas a gente tem um número significativo de adultos hoje tendo diagnóstico e muitos outros ainda não tendo, mas que talvez a igreja possa até ser sem dúvida, uma parte desse processo. E que ações a igreja pode ter para o adulto, tanto com autismo como com outras habilidades ou outros... Eu não quero deixar passar uma coisa que, assim, na minha concepção, talvez a fase mais difícil seja a adolescência. Sim, interessante. A adolescência é muito difícil. Sim. Então, eu vou dar um exemplo, talvez até bobo para algumas pessoas, mas assim, eu já atendi meninas autistas que sofriam demais, por exemplo, com a cólica da menstruação. Demais, assim, de ficarem... E outras que nem sabiam que isso estava acontecendo. Mas isso acontece com meninas o tempo todo. Pois é. Mas a gente precisa entender que tem um fator da hipersensibilidade ou da hipossensibilidade para essa menina que vai ser diferente. Ela vai ter que ter um olhar diferente para isso. Então, a sexualidade como um todo, uma confusão de sexualidade nessa questão, né? E aí, sem ser apocalíptico, mas assim, existem grupos muito interessados nisso, né? Que essa confusão exista mesmo, né? E são aptos, prontos ali para acolher e falar, não, é isso aí, deixa desse jeito e tal. E aí, o que acontece na clínica? Uma série de pessoas confusas. E às vezes que deram passos e que por uma questão de rigidez falam, agora eu não posso voltar atrás, eu fiz isso, agora eu não consigo mais voltar atrás. Sim. E aí é uma questão inclusive espiritual, né, de arrependimento e tudo mais. Mas eu não tô falando só de pessoas que estão na igreja, eu tô falando de pessoas a serem alcançadas. Exatamente. Né? Então, eu acho que a fase mais difícil é a adolescência. Porque a gente tem uma boa quantidade de material para criança, adolescência menor, a gente nem entende muito bem. De modo geral, é difícil saber o que é adolescente, né? Sim. O jovem, ele já, quando conseguiu passar por isso, essa pessoa normalmente é um autista de um nível de suporte menor. Porque senão ele já vem sendo acompanhado também. Agora, é claro que assim, a gente comentou aqui, a gente vai ter casamentos em dúvida e com dificuldades por conta desse tipo de coisa. Por conta do diagnóstico, né? Por conta do transtorno. E aí, me parece que a solução do discipulado, ela resolveria essas coisas. Porque aí eu vou conhecendo
me conhecendo e entendendo como que as coisas funcionam biblicamente ali. O que eu tenho que ceder, o que eu tenho que fazer. Eu vejo que essa questão do autismo, ela precisa ser sempre assim. A gente vai sempre estar dentro de um limite do que a gente pode fazer que não sobrecarrega, mas a gente sempre vai estar estendendo um pouco esse limite, forçando um pouco esse limite. Porque se você falar, não, você é autista, não faz nada, isso vai se cristalizar. E aí vai ser muito mais difícil. Então, até mesmo um outro tema que daria mais uma conversa é a questão de mercado de trabalho, por exemplo. Né? Então, eu não deixei essa pessoa fazer nada e agora eu quero que ela vá para o mercado de trabalho e aí ela precisa ter relações sociais. E aí como que eu faço isso? Porque, assim, minha concepção, tá? Mais do que a gente ter elementos para fazer com que essa pessoa participe do culto, e participar do culto a gente poderia, por exemplo, disponibilizar abafadores. A gente poderia regular o som da igreja com o aparelho lá que eu nunca lembro o nome para deixar num decibel legal. A gente podia trabalhar as luzes para não ser tão ofuscante. A gente poderia deixar mais espaço entre as cadeiras para que fique uma posição mais confortável. A gente pode fazer um culto acontecer. A gente pode, eventualmente, não pedir para se cumprimentar. Ou, sei lá, quem tá usando uma bandana não tá aberto para ser cumprimentado, sei lá. Ó, quem tá do lado da esquerda ali não abraça, só abraços da direita. Porque tem a questão do toque, né? A questão não é a igreja só preparar um culto, ainda que essa é uma questão. A questão é a igreja ser um instrumento social de autonomia para essas pessoas. Muito bom. Você vai vir aqui, não é para ser cuidado num modelo paternalista, onde eu te dou tudo na boca. Não, você vai vir aqui, porque aqui a gente vai ter paciência com as suas manias, com as suas dificuldades, com a sua falta de habilidade social. Você vai ser transformado também como qualquer ser humano que entra aqui na igreja e conhece a Cristo e o Evangelho vai ser transformado. Isso, mas você não precisa de um mask aqui. Você não precisa fingir, você vai ser quem você é. Exato. Você vai dar a resposta que vem primeiro, porque aí aqui a gente vai chegar para você no amor cristão e vai falar assim: Leonardo, isso que você falou é rude. Eu sei que você não queria ser, mas isso é rude. Então assim, ó, por que você não tenta assim? E outras coisas, entende? O nosso trabalho é dar autonomia, não é criar dependência, porque senão daqui a pouco, e eu acho que até a gente deveria fazer isso, mas daqui a pouco a gente vai estar discutindo na igreja de ter residências terapêuticas. E é necessário? É extremamente necessário. Para todos os autistas, não. Para um grupo pequeno, talvez, de autistas. E outras questões. Faz sentido, mas eu não posso tratar as pessoas de um jeito que leve elas para esse caminho. O meu processo, o processo do evangelho, na minha forma de ver, a palavra autonomia é ruim porque fica parecendo que a gente está falando que a pessoa é independente. Mas não nesse sentido. No sentido de como pessoa, ela não só receber, mas ela tem algo para contribuir. Exatamente. E para contribuir substancialmente, né? Se a gente olha, agora cada vez mais surge livros falando disso. O Einstein tinha características autistas, o fulano de tal, a gente nunca vai saber. Mas com certeza a gente tem muitas contribuições sociais de pessoas diferentes, diversas, neuroatípicas. Mas a gente não pode transformar isso também num circo, né? Então põe lá o neuroatípico para ver a capacidade que ele tem. Não. Ele vai contribuir naquilo que ele pode contribuir e a gente vai, de fato, fazer uma inclusão. A inclusão é assim, a gente tá todo mundo igual aqui e boa. E você vai usar o abafador porque a gente entende que isso é deixar tudo igual. Mas não, olha, na minha igreja tem um autista, olha, então, não. É criar essa condição de que a pessoa se desenvolva como indivíduo. A única palavra que me veio na cabeça é essa, mas aí deu para entender a ideia. E essa essência da igreja como um ambiente de cuidado, porque até tem um irmão, pastor psicólogo também, que esteve aqui algumas semanas atrás no podcast, o Cláudio. Ele falou algo interessante, ele falou que cuidar de alguém é ensinar alguém a cuidar de si mesmo. É desenvolver essa autonomia para expressar quem ele de fato é em Deus, e ele vai ter algo a entregar, né? Sem dúvida. É o que você estava dizendo. Talvez a gente tenha entendido errado
essa distribuição, essa economia dos dons Pode ser. de Deus. E é possível que a gente tenha tesouros valiosíssimos que estão escondidos ali e que dentro desse ambiente de cuidado, onde a gente oferece um cuidado adequado, a gente vai ter uma expressão de dons talvez muito mais rico do que naquele contexto herméticozinho ali, sem fechadinho. Sem dúvida, acho que essa é a grande questão mesmo. Entender que, me permite falar desse jeito, assim, a gente não está fazendo um favor em acolher as pessoas. Exato. Isso aí é da natureza da igreja cristã. Você não quer fazer isso? Parte para um grupo social, parte para um clube. Igreja é assim. Igreja é de gente diferente mesmo. Não vai ser tudo igual. Então, é gente com dons diferentes. E aí, assim, você fala isso com base no quê? Eu falo isso com base na Bíblia. Sim. A gente olha lá no Apocalipse, João fala que tem lá as pessoas que vão, os salvos, e ele não fala assim, eu vi gente da mesma cor, da mesma língua, e que tinha mais ou menos a mesma idade. E de todos. E ali não tá dizendo vírgula, fora os autistas. Não tá escrito isso. Então, exatamente. Todo mundo Exato. junto e misturado, né? Exato. Então a gente precisa entender isso, que isso vai levar a igreja também ao amadurecimento. Sim. Talvez faça a igreja amadurecer, por exemplo, que a gente tenha que cantar mais baixo. Mas por causa de uma pessoa? Não, por várias pessoas. Isso também afeta a pessoa que é surda, a muda, a pessoa que tem uma questão visual também. Esse som também não favorece, porque ela vai precisar captar essas questões sensoriais de outro jeito. E foi o que eu falei, não é falar do autismo esquecendo das outras coisas. Quando a gente fala de inclusão, a gente está falando Você tem uma ideia de inclusões, né? Em termos de atipias, de que percentual a gente está falando dentro de… Assim, vou trazer um dado que é do governo, né, com relação a pessoas com deficiência. De 100, nós temos 9. Essa é a porcentagem do IBGE. Né? Então, se uma igreja tem 100 pessoas, a gente teria 9 com deficiências, seja ela qual for. E aí é claro que nesse rol não está incluso o que ainda não é considerado deficiência. Então a gente teria ainda uma grande parte dos transtornos do neurodesenvolvimento sem considerar. Eu jogaria uns 15 aí. Por baixo eu jogaria uns 15. Então a cada 100 pessoas, né, a gente teria 15 ali. Poxa, uma igreja… Como que a gente simplesmente ignora 15 pessoas de um grupo de 100? Exato. Não dá. E aí uma outra coisa. Eu não estou ignorando a pessoa. Eu estou ignorando ela e a família. Porque assim… Acontece direto. Fui com meu filho no mercado X e ele foi discriminado. Nunca mais ela vai e nem a pessoa da comunidade vai. Por outro lado, isso é conversa que a gente ouve na recepção do consultório. Eu fui em tal lugar. Então eu vou também. Né? Então assim, isso é uma coisa só, um cálculo, né? Também grosso modo assim. Mas cada criança que vai para a igreja, talvez a gente vai ter uns 4 adultos indo com ela. Então assim, você faz… a igreja multiplica rapidinho se você olhar para isso. Eu sei que o objetivo não é multiplicar por essa questão, mas é a oportunidade de servir todas essas pessoas. Sem dúvida. E isso cresce assim mesmo. Eu fui lá na igreja, o pessoal, nossa, eles me acolheram, me cuidaram de mim, cuidaram do fulano, fiquei tranquila com relação a isso. Cara, você pode ter certeza que a coisa… vai acontecer. Sem dúvida. E para irmãos que estão nos ouvindo agora, que estão falando, poxa vida, eu nunca tinha pensado nisso, não sei por onde começar a fazer isso aqui, líderes, enfim, pastores e tantos irmãos que agora estão nos ouvindo, falando, realmente… E aí, o que eu faço? Como é que eu não pensei nisso? O que eu faço agora? Por onde eu começo? Que conselhos você daria? O que não pode faltar e por onde a gente pode começar? Sim, eu vou falar do que eu fiz e do que eu tenho feito, né? Que eu acho que é um bom início, né? Então, eu acho que a primeira coisa de tudo é a gente começar a falar sobre isso numa palestra, num encontro, num podcast e tratar isso como mais natural possível, né? Então, vencer essa primeira barreira que a gente sempre tem de é autista, ele é autista, tá. O que a gente faz? Né? Não,
primeira coisa, né, que a gente precisava fazer é falar assim, vamos fugir do óbvio. Me parece muito óbvio que uma pessoa que usa cadeira de roda quer ser empurrada. Mas eu nunca perguntei para ela se ela quer ser empurrada. Então eu fujo do óbvio, eu pergunto, como que eu te ajudo? Você quer que eu empurre? Você quer que eu abra a porta? O que você quer que eu faça? Deixa ela falar. Exato. Afinal de contas, é ela quem sabe Exatamente. como a coisa funciona. Eu vou cuidar de uma criança autista, eu trago essa família junto comigo, porque quem é especialista nessa criança Exato. são eles, não sou eu. Como eu falei, eu sou especialista numa coisa que não existe. Exato. Então ali, com aquela criança específica, A pessoa como que é que vocês fazem? família. E quando ele tem uma crise, o que vocês fazem? O que ele come, o que ele não come? Que brinquedo que eu posso dar? O que eu posso oferecer? Fica junto comigo, faz um treinamento para mim aqui, para eu saber como que eu lido com ele. Bom. Você quer que eu não lide com ele? Você quer que se acontecer alguma coisa eu te chamo? Eu te chamo. Você me autoriza a fazer o quê? Vamos imaginar uma situação drástica. Ele entrou em crise e está se batendo. Não é sempre que acontece, mas vai acontecer. O que eu posso fazer? Eu posso segurá-lo para ele não se machucar? Ou eu deixo ele se machucar e chamo você? Eu ponho aqui umas almofadas para tentar conter. Enfim, eu faço um combinado. Ah, mas aí a família tem dificuldade. Eu sei, mas as famílias vão ter menos dificuldade quando a gente caminhar em tratar desse tema como comum. E não ficar rotulando as pessoas. Então, quando a pessoa chega na igreja e vê que aquilo ali é inclusão, sem que tenha uma seta dizendo, a inclusão é aqui nesse banco, ela vai falar, então é normal? Então eu vou lá, pego o fone, ponho na criança, deixo ela numa boa. Agora, se alguém tem que ir lá com uma chave, abrir o fone e falar, gente, cadê a chave do fone aqui que tem um autista chegando? Não ficou. Uma inclusão extremamente exclusora, né? O seu banco é aquele primeiro ali, lá, ó. Aí você chega lá, não vai funcionar. Então, uma inclusão discriminatória. Eu vejo hoje essa questão da inclusão como uma questão missionária. Sim. Então, assim, se a igreja tem uma visão missionária, ela vai entender que esse é um grupo a ser alcançado. Exato, é um campo missionário. Então, a gente trabalha missões, trabalha a inclusão, trata disso natural, e aí a gente, é claro, que vai ter que ter mão de obra, né? E não é especialistas, eu não vou contratar gente para estar na minha igreja para cuidar, não. Essas pessoas que estão ali, eu trago gente para dar treinamento, trago alguém para falar sobre como que funciona, como que é uma regulação emocional, o que eu faço quando está em crise, porque as pessoas vão se assustar mesmo, né? Natural que elas se assustem. Então, você vai agir assim, 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 esse é um protocolo. Nesse caso aí, tudo bem ter um protocolo. Sim. Aí traz a família, faz uma entrevista com a família. Ah, mas a família vai ficar chateada porque a gente fez entrevista só com ela. Então faça com o Ministério Infantil inteiro. Todo mundo que tem criança vai ser entrevistado. Trata todo mundo igual. Preenche uma ficha, entende o que é que está acontecendo com a criança. Pensando na criança, né? Talvez a gente tenha adaptações no espaço físico, talvez sim. Uma mesa com uma quina não é muito bom, porque essa criança pode... Qualquer criança vai correr e pode se bater, mas... É o que você estava falando, subiu a maré, vai se beneficiar. Pois é. Todo mundo vai se beneficiar. Então, eu posso fazer uma adaptação. Eu tô num prédio que eu tenho condição, por exemplo, de ter uma sala sensorial. Se eu tiver, ótimo. O que é uma sala sensorial? É pra gente deixar o autista lá enquanto o culto acontece? Não. É para caso tenha uma sobrecarga, eu levo a pessoa para lá, ela se regula, tem uma música, tem um som, uma luz, tem os objetos. Não tenho como fazer isso. Então eu tenho uma caixa sensorial. Eu posso ter um lugar sempre pronto para... Porque assim, a questão eu vejo pelo menos a questão da regulação emocional primeiro como uma proteção para a criança. Então, se ela desregulou é porque alguma coisa não tá boa. Sim. Ela não faz isso porque ela quer. Então, eu preciso proteger essa criança em primeiro lugar. Então, eu vou tirar ela dos olhares. Mas aí é esconder? Não. Proteger. Dignidade, proteção mesmo. Então, a gente protege a criança, protege a família. E aí, teve uma desregulação. A gente precisa entender o que é que ali naquele ambiente fez isso acontecer. E imediatamente para a próxima semana a gente precisa tomar uma providência.
Então, eu tenho espaço? Posso fazer isso. Não tenho espaço? Tenho uma caixa. Não tenho nem como ter uma caixa. Tenho uma mochila. Tenha uma sacola sensorial. Tenha 3, 4 brinquedos lá que possa servir para isso, né? Porque quando essa família chegar e falar assim, olha, a gente ainda está caminhando nisso, mas a gente já pensou assim, assim, assim. Qual que você acha que é a melhor estratégia para o seu filho? Essa família vai falar, poxa, o pessoal tá querendo, né? Meu, o Uno quer que gente fique incluída. Isso mexeu demais comigo, porque assim, é um brinquedo. O que muda na vida da pessoa jogar Uno ou não? Fica mais divertido? Fica menos divertido? Fica com raiva quando jogam mais 4? Não sei. Mas assim, a gente tá falando que uma coisa dessa natureza tem um esforço. E a gente que tem a mensagem de vida eterna não se preocupa. Nós era quem mais deveríamos fazer, porque nós somos... mas aí vai ter que gastar dinheiro. A gente gasta dinheiro com tanta coisa desnecessária. Gasta dinheiro com uma caixa sensorial, com um tatame, com uma pintura menos agressiva, mais clean. Porque assim, vai ajudar. Menos estímulos, melhor. Né? Os estímulos, eles são da mesma intensidade para o autista. Então tem o som, tem o visual. Se eu tenho uma parede num tom pastel, sei lá... Se eu tenho um clima melhor, se eu não tenho uma sala muito quente, isso já ajuda. Beleza. No culto, eu posso pôr o aparelho lá para ver quantos decibéis tem ali. Isso não vai ser só pro autista. Como eu já falei, a ideia, né, por exemplo, o idoso, né? Eu gosto de falar isso nas igrejas, né? Hoje a gente pode não se preocupar com inclusão, porque a gente caminha, sobe escada, desce escada. Se Deus te abençoar com longevidade, amanhã você vai ser deficiente de alguma coisa. Porque é natural o joelho não responder, o ouvido não responder, e aí você vai ter necessidade disso. Mas se você não prepara a igreja hoje, você está deixando de preparar a sua igreja daqui 30 anos, daqui 50 anos. Aí alguém vira e fala assim, mas assim assiste de casa. Eu acho isso uma violência. Que agressivo. Não, eu quero estar no culto. Exato. Quero ter a comunhão dos santos, quero estar ali. Então, congregar eu quero ter um abraço, eu quero ter e tal. E aí a gente já não está mais falando de autista, a gente já está falando de uma coisa que é o ciclo natural. Né? Para mim, 15 centímetros não faz diferença nenhuma. Para alguém que quebrou a perna, já faz diferença. Para alguém que não tem mobilidade nenhuma da perna, faz mais diferença ainda. Para quem não tem mobilidade das duas, é impeditivo. E aí não adianta eu chegar para essa pessoa e falar assim, Jesus te ama, a gente também te ama, e a gente quer você aqui. Aí a pessoa vira e fala assim, então, mas o degrau que tem na frente da sua igreja não demonstra isso. Não, mas eu posso te carregar no colo. Mas quem falou que eu quero ser carregado no colo? Se até prédio público tem possibilidade da pessoa entrar e sair como quiser, se estádio de futebol tem, eu não posso deixar isso ser impeditivo na igreja. Parece que eu tô exagerando. Sim, a nossa justiça deve exceder. Parece que eu tô exagerando, mas assim... Não, é verdade. Pra quem, Deus o livre, um dia a gente quebra a perna, aí você vai sentir como é andar com uma muleta e saber como isso pode ser difícil. Sim. Né? Chegar num lugar e não enxergar. Então, poxa, tem lá todas as estratégias visuais pra gente fazer isso. Né? E isso é coisa da ABNT. A ABNT não é só trabalho acadêmico. TCC, fazer... Não, tá lá como que você faz uma rampa, como que você põe um corrimão, como que você pode escrever para que todo mundo leia, som, iluminação. É uma questão que, assim, a gente tem uma tendência a dizer que o diabo faz isso, faz aquilo, mas tem coisa que o diabo nem precisa pôr a mão. Falta mesmo cuidado da nossa parte. Né? Então, eu preciso entender que eu estou criando um ambiente, seja ele arquitetônico, seja ele nesse aspecto todo que envolve acessibilidade. De repente eu preciso de um elevador. Independente. Comunicação, mas principalmente de atitude. Principalmente a barreira que a igreja tem que vencer é da atitude. E você falando sobre o ambiente, né? Alguns dias atrás estava meditando na parábola do semeador e eu parei para prestar atenção na ênfase que a parábola e que Cristo dá na parábola ao ambiente. Porque a semente certa no ambiente errado
vai ter suas limitações. É o melhor semeador, é a melhor semente, é Cristo ali. Eu sou o semeador, a semente é o evangelho. Mas se eu não cuido do ambiente para que aquela semente cumpra todo o seu potencial, eu estou desperdiçando a melhor das sementes por conta do ambiente que não está adequado. O ambiente errado deixa a melhor semente infrutífera. Pois é. E aí o que a gente faz depois? A gente só fala, sei lá, né? Uma imagem de novo na cabeça, né? A gente chega diante de Deus e fala, vocês fizeram o que lá? Não, a gente pregou. Não, vocês pregaram para quem? Para esses aqui. Aí você olha e você fala, mas tá. E para esses aqui? Mas não sabia que... Não sabia. Hoje... fazer discípulo de todas as nações. Você fala, mas... Então... Né? Tem um desafio, né, pra gente, né? Então eu não estou dizendo que outros públicos, né, missionários, assim, de alcance missionário não sejam importantes, mas basta a gente pensar assim, talvez, acho que eu posso falar assim, né, dessas coisas aqui, mas por exemplo, quando a gente pensa em como um espírita lida com o autismo, por exemplo, ele entende muitas vezes que foi porque ele não queria reencarnar e aí ele teve dificuldades, por isso que ele está aqui alheio. É uma boa explicação. Eu não preciso fazer nada então para essa pessoa, só deixa ela viver. Ela não estava querendo vir para cá, veio por forçado e agora ela está nessa condição. Aí eu tenho lá um muçulmano dizendo assim, não, se essa criança veio com alguma deficiência é porque Allah tem uma coisa para fazer com ela e nenhum de nós tem que interferir no que está acontecendo. E aí é uma criança que poderia ter um desenvolvimento, mas ele não vai ter porque eu não vou... quem sou eu para ir contra lá? Entende a dificuldade? E aí a gente olha para tudo isso e aí você fala, cara, mas não é assim, né? A gente tem um entendimento. Então se a gente tem um entendimento, tá aí aberta, né? Os campos estão sempre brancos. Os campos estão brancos. Sempre. A seara é grande, poucos são os trabalhadores e os campos estão brancos. Pois é. Então, né, a gente precisa afiar essa ferramenta. Exato. Para fazer as coisas. Exato. Entendi. É campo, é muito grande, né? E eu acho que nós estamos sendo despertados para essa realidade, é um tempo de maturidade da igreja para isso, e a igreja resgatar esse protagonismo no cuidado com as vidas. E enquanto você falava, pra gente caminhar aí com muita dor no coração para encerrar, mas por conta do seu tempo mesmo, eu percebo, e é algo que Deus tem colocado muito fortemente no meu coração, a importância de profissionais de saúde como recurso da igreja para a igreja e para o mundo, com essa percepção, com essa sensibilidade, mas como profissionais de saúde, psicólogos, neuropsicólogos, pedagogas, enfim, como profissionais das mais diversas áreas, são úteis à igreja para a construção desse ambiente que é inclusivo, mas eu talvez acho que é um ambiente cristão, porque eu acho que isso, não precisava, né? nem qualificar como inclusivo, porque está implícito, exato, né? Está implícito na natureza da igreja. E eu acho que isso inclui essa, como a gente dizia antes, essa multiforme graça, com seus mais diferentes dons. E eu acho que Deus está nos chamando a essa valorização de dons que a gente talvez não valorizava tanto quanto o que está pregando, o que está ali no serviço eclesiástico do púlpito. Mas Deus trazendo uma responsabilidade para aqueles que são tão úteis quanto aquele que está lançando a semente, é aquele que está preparando o ambiente para que aquela semente chegue onde ela precisa chegar, né? Então, até algumas semanas atrás a gente teve um congresso de profissionais de saúde cristãos. A gente fez em Campinas, quase 1000 profissionais de saúde cristãos ali sendo não apenas enviados com essa missão para esse campo missionário, mas entendendo a sua responsabilidade para com a igreja, para com a preparação desse ambiente onde a presença do Senhor repousa sobre todos, né? Então eu queria enfatizar a responsabilidade da igreja
e de como nós, profissionais de saúde, você, pastor e psicólogo, eu como médico e tantos irmãos que estão nos ouvindo agora, como nós temos uma missão para com a igreja também, Sim. para com esse ambiente, para com essa missão de Cristo na Terra. E eu acho interessante até que Cristo nunca separou a pregação do evangelho do cuidado com a saúde. Né? Talvez venha daí esse protagonismo da igreja de sempre ser o lugar do cuidado, né? Porque Jesus, tem até um texto de Mateus, se eu não me engano, 9,35, que diz que Jesus saía para ensinar, pregar o evangelho e curar doenças e enfermidades. Ele não separava, ele ia para pregar e curava, ele ia para curar e pregava. Era um ministério que é único. Esse cuidado com a saúde e a pregação do evangelho. Parece que a gente foi fragmentando, criando essa vida onde as coisas caminham de forma separada, mas a gente assumir essa responsabilidade. Nós somos um lugar de cuidado porque nós somos um ambiente do evangelho. Sem dúvida. O ambiente do evangelho é esse lugar de cuidado e a gente usa todas as ferramentas que Deus nos dá para isso. E como eu estou inspirado, fui muito abençoado por esse papo, tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo também, e que a partir desse tempo, e eu oro por isso, para que seja um despertar da Igreja de Jesus para o cumprimento da sua missão. Eu queria te agradecer por essa missão, pelo que Deus tem feito em você, através de você, e a partir desse nosso papo aqui, tenho certeza que essa semente está gerando agora e sendo germinada no coração de muitos irmãos, de muitos profissionais de saúde, de muitos líderes e de muitos irmãos que estão ali trabalhando na igreja. Eu queria te agradecer de verdade por esse tempo, viu? Que isso, eu que agradeço. É o que eu falei, é uma coisa que está no meu coração, cuido da igreja local, mas tenho trabalhado para que a igreja local faça esse movimento. Muito bom. Acho que é um movimento que acontece de dentro para fora mesmo. A igreja precisa entender e isso vai se alastrando. E a gente faz um movimento que é uma vez no mês ou uma vez a cada 2 meses, chamar um profissional que necessariamente não é um profissional da igreja, mas que é alguém qualificado dentro da área para instruir nessas coisas. Então, depois a gente tem a possibilidade de dar um presente, uma Bíblia, orar pela pessoa e falar, olha, e como pro profissional isso é impactante, né? E normalmente eles falam, nunca pensei que eu ia fazer isso na igreja. Imaginei que eu ia palestrar numa igreja. Sem dúvida, né? É mais uma parte da missão, um campo missionário ali que a gente tá... Outra vertente, outra vertente da missão. Né? Veja só. E assim, né, uma coisa que eu digo também, assim, já teve escola me procurando para falar, olha, tem um aluno aqui, fulano de tal, que é seu paciente, como que a gente faz para lidar melhor com ele? Sim. Mas nunca uma igreja me ligou. E assim, né, por que não? Por que a gente, como igreja, não entende que a gente pode fazer esse esforço? Fala assim, ó, você é o médico do fulano, como que a gente pode lidar melhor com ele aqui? Dá estratégia pra gente aí e cria essa conexão, né? Essa troca, essa possibilidade, né? Então, espero que num tempo breve isso comece a acontecer, mas ainda não. Eu creio nisso, eu creio nisso. Eu creio que a igreja tá na natureza dela ser o lugar mais saudável da terra, assim, né? Ser o lugar onde a saúde é plena, onde a gente prega essa saúde plena e não apenas prega, mas a gente promove essa saúde completa, anunciando o reino que há de vir, onde não haverá dor. Sem dúvida. Não haverá nenhum tipo eu agradeço demais, assim, a possibilidade da gente falar sobre isso. E é um tema, né? Claro que a causa é o do evangelho, mas é um tema que não tenho problema nenhum em gastar minha vida nisso, porque é o evangelho. Foi a minha vida, como eu falei no começo, foi redirecionada exatamente por isso. Muito bom. Então, aqueles irmãos eram queridos e fizeram isso, mas imagina se a gente foi intencional. Essa é a questão que eu sempre trago. Exatamente, então, exatamente. Outras pessoas podem ter uma mudança ali. E como é que o pessoal te acha? Tá aí nas redes, consultório, enfim. Cristão Autista, né? O Instagram lá que a gente criou, tem planos agora para várias coisas que a gente está pensando em colocar para ajudar famílias que estão no começo disso tudo, né? Susto, o que eu faço? É só falta de oração? O que eu tenho que fazer, né? Então a gente está trabalhando isso também. E tem um perfil que é psicólogo Léo Veríssimo, né? Que é para trabalhar mais essa outra parte, mas eu acho que o cristão autista é o que mais cabe aqui pra gente centraliza ali partilhar dessas coisas aqui. Legal. Já tô ansioso pelo seu livro
Que eu não sei se já Tô tá no tá caminho. Tá quase. Mas eu ficarei muito grato ao Senhor de lê-lo e eu tenho certeza que vai ser bênção do Senhor para a igreja dele, para o que ele tá fazendo. Obrigado, viu? Eu quem Obrigado agradeço, de verdade. sem sombra de dúvidas. Que privilégio. Você que ficou até aqui, você tem uma responsabilidade. Você não pode deixar esse conteúdo não chegar em todos os lugares onde ele é necessário. Todas as igrejas, eu oro para que em cada igreja do planeta Terra, onde tem um cristão sensível ao Espírito Santo, essa mensagem chegue, porque nós estamos falando da missão de Cristo. Nós estamos falando do que há de mais necessário, importante, essencial para a Igreja de Jesus hoje. É cumprir a sua missão. Então, não é uma conversa sobre um problema específico de uma determinada área. Não, é uma conversa sobre a missão de Cristo. Então, não é para, como a gente falou aqui, não é para um grupo, não é para que a gente cuide de um grupo, não, é para que a totalidade da missão de Cristo seja cumprida. Então, compartilhe essa mensagem, de verdade. Vou te pedir, talvez você seja essa pessoa assim que, não, eu não costumo compartilhar porque eu acho chato ficar mandando coisa no WhatsApp dos outros. Mas essa mensagem, manda lá no grupo da igreja, manda lá no grupo nos pequenos grupos, seu grupo de comunhão, sua célula, seu DNA, manda lá, porque nós precisamos responder a isso. Deixa aí um curtir aqui, aperta no joinha para que o YouTube também mostre para mais pessoas. Deixa um comentário também para que o YouTube entenda que esse conteúdo é importante, que é relevante. E vamos fazer um combinado aqui. Você já é inscrito no canal, se você não é, se inscreve aí no canal também. Mas deixa um comentário aqui, comenta assim, eu vou cumprir a missão de Cristo. Deixa aí um comentário que a missão de Cristo vai ser cumprida de forma completa. E eu tenho certeza que nós veremos os frutos desse papo aqui, do que o Senhor tem feito. Certo, gente? E um recado para você. Temos a Clínica Divinamente, com profissionais. Se você identificou aí que você precisa de ajuda, que você precisa procura o psicólogo Léo Veríssimo. E se você precisar também de outros cuidados, procura a Clínica Divinamente. Temos profissionais lá das mais diversas áreas da saúde, médicos, psicólogos, nutricionistas, enfim. Quer cuidar da sua saúde de forma inteira, de forma integral, procura a Clínica Divinamente. Profissionais competentes e cheios do Espírito Santo, que amam a Cristo Jesus e a sua igreja. Vou deixar o link aí embaixo para você conhecer, tá bom? Deus abençoe você. Não se esqueça que toda emoção é um convite para oração e que saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente, porque você é uma cópia de Jesus. Deus abençoe você. Até o próximo Divinamente Podcast.